Mas no caso aqui do pastor Walter, quando ele falou que eu ataquei, dei facada nas costas do pastor Walter, eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei para o Josafá do pastor Walter? Misericórdia. Aí eu fui nas mensagens, né? E eu fiquei preocupado, porque é um amigo, falei tranquilamente para ele. E, às vezes, nessa informalidade, eu posso ter falado coisas horríveis aí, sei lá, alguma coisa que desabone, que caia muito mal na internet. E eu falei essas coisas aqui para o Josafá. Deixa eu colocar aqui já direto, aqui, ó. Vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se vai ser possível por aqui. Tá, acho que não vai ser possível. Pera aí, gente. Tá. Enfim, eu já vou achando aqui, eu vou colocar o pastor Walter aqui. Pastor Walter, bom dia, meu irmão, tudo bem? Eu vou achando. Bom dia, Fernando. Falando. O pastor Walter, bom dia, pastor, seja bem-vindo. Desculpa te colocar no meio dessa confusão aqui, mas a gente vai conversar. Tá? O pastor Walter, eu mandei todas as mensagens que eu mandei para o Josafá, eu estou achando elas aqui, eu mandei para o Senhor. Tudo que eu mandei para o Josafá, falando a respeito do Senhor, eu mandei para você. Eu queria, como irmão em Cristo, irmão Walter, que o irmão fosse sincero. Você sentiu que eu te dei uma facada por trás? Os áudios são comprometedores? Foi uma falsidade que eu mandei para o Josafá a respeito do que eu falei para o Josafá, para o senhor? O que o senhor achou com todos os áudios que eu te mandei? Eu vou compartilhar aqui, aí o senhor confirma se eu te mandei os áudios, se eu mandei os documentos que eu mandei para o Josafá, e o que o senhor acha a respeito disso? Pode falar, Mão. Então, Fernando, eu vi lá os áudios lá. Foram quantos áudios, pastor, que eu te mandei? O senhor lembra? Acho que 3 ou 4, não sei. Mas é que no WhatsApp ele reproduz em seguida, né? Então, mas, vê só, aquilo que você falou lá, que o meu pensamento não é o pensamento da maioria dos reformados, ué, que mentira que tem nisso. Isso daí não depõe nada contra mim, contra nada. E a gente, nós já viajamos juntos, a gente já se conhece, a gente se conhece no particular, não é só na internet. Nós temos uma caminhada. Então, eu quero ver aqui. Eu queria dividir aqui, pastor, mas aconteceu alguma coisa aqui. Eu preciso dividir isso aqui com o pessoal, sabe? Mas não estou achando a conversa. Deixa eu subir ela aqui. Deixa eu subir ela aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para o Josafá para ver se sobe aqui. Ok. Eu mandei uma mensagem para ele aqui. Deve ter subido agora. Aqui. Eu achei, pastor. Ó, eu vou colocar aqui. Eu mandei uma mensagem para ele agora para ver se subir a mensagem aqui. Gente, eu vou compartilhar para vocês qual é o contexto da conversa que eu mandei para o Josafá. Ele disse que foi uma apunhalada. Eu não vi como uma apunhalada e o pastor Walter está aqui. Eu mandei tudo para o pastor Walter e o pastor Walter também não viu como uma apunhalada. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui. O que eu mandei para ele, pessoal, foi isso aqui, ó. Ó, o que eu falei para ele, Josafá, você vai fazer uma live com o pastor Walter, tá? E você tem críticas ao pastor Walter. Mas eu quero dizer para você que o posicionamento do Walter não é majoritário no meio reformado. Pelo contrário, o pensamento do pastor Walter é minoria. Tá? E eu vou colocar aqui para vocês vários irmãos reformados que pensam
o contrário do pastor Walter. São eles. Aí eu coloquei aqui, pastor Walter. Aí o que eu mandei para eles, ó. Olha aqui o que eu mandei para ele, ó. Do dia 21/10. Começa aqui, ó. Eu mandei para ele aí esse pastor, como é que é o nome dele mesmo? Wilson Porte. Wilson Porte. Mandei um recorte do R.C. Sproul, mandei um recorte do Paul Washer, mandei um recorte, não sei o nome desse irmão, R.C. Sproul de novo, acho que isso aqui é o Sinclair. Uhum. Vou de Balkan, mandei um recorte, John MacArthur, Paul Washer, não lembro o nome desse irmão, Augusto Nicodemos, Daniel Dides, Lewis, e mandei para ele. Aí mandei esse áudio aqui. Josa, tomei a liberdade de mandar alguns links para você. Eu vi que você entrou aí numa discussão com o Walter Reggiani sobre... Dá para escutar, pastor? Tá dando para escutar? Dá. Ó, então eu vou colocar aqui o áudio que eu mandei para ele. Não vi nada de facada nas costas, mas eu quero que o pastor Walter aí veja se foi. Eu já vou pedir perdão para você aqui. A minha intenção não era essa, era só mostrar, Josafá, não coloca todos os reformados no mesmo balaio do Walter Reggiani, balaio no sentido de grupo, não coloca no mesmo grupo. Existem pessoas que é irmão, que é reformado, que pensa diferente do Walter. Não vejo nenhuma facada nisso, mas vamos lá. Rosa, tomei a liberdade de mandar alguns links para você. Eu vi que você entrou aí numa discussão com o Walter Reggiani sobre esse exclusivismo calvinista, como você colocou, mas eu estou mandando aí para você a posição dos grandes calvinistas aí do Brasil e do mundo, tá bom? E para você ver que essa posição do Walter de, inclusive, chamar calvinistas de passapanistas não é uma posição aí dos reformados do calvinista, beleza, né? Aí você pode usar esse material aí para você dar uma olhada e ver a posição de fato aí dos calvinistas aí mais influentes do mundo, tá bom? Josa. Não vou colocar aqui o áudio do Josa, porque eu não faço isso. Aqui, aí foram 1, 2, 3 áudios. Aí o Josafá respondeu, eu falei top Josa, e mandei uma carta, que é pública, que mandaram para o pastor Walter, que está aqui. Uma carta dos reformados batistas, conversando com o pastor Walter a respeito desse posicionamento dele. Ok? Mandei para o Josa. Aqui encerrou esse debate. Dia 24/10 a gente voltou a conversar, mas já era outro assunto, né? Aí era a respeito do nosso debate que eu teria com o Josafá no canal dele. Aí eu perguntei, Josafá, minha aula foi cancelada, vamos começar mais cedo a live, às 20 horas? Aí o Josafá falou, sim, marcado, feito, aqui já tinha encerrado o assunto. Então, o que eu mandei para ele? A carta que Pastores Reformados mandou para o Walter Reggiani, 3 áudios curtos, ó, 39 segundos, 18 segundos, 26 segundos, mostrando que o Walter, ele é minoria no meio reformado, tem vários outros pastores que pensam diferente dele, e eu queria ver contigo aí, irmão Walter, se o irmão sentiu aí apunhalado pelas costas, eu que sou teu amigo, o senhor se sentiu aí ofendido, eu traí você, eu já falei, inclusive, gente, eu já mandei áudio para o pastor Walter Reggiani sobre a minha tristeza do posicionamento dele a respeito de chamar irmãos reformados passapanista, dizendo que eu não concordo. Eu já falei isso para o irmão Walter. O irmão Walter sabe disso, né? E eu queria ver com você, irmão Walter, se eu errei, se eu pequei aqui, se eu fui maldoso, traíra com você, eu te peço perdão, mas o que o irmão vê nessas mensagens que eu mandei para o Josafá? Mas você falou a verdade, eu, de forma nenhuma eu me senti ofendido com qualquer coisa, problema zero aí. A questão central é que realmente o meu pensamento é um pensamento, não sou único, mas é minoritário dentro do meio reformado a respeito do que é o arminianismo. Mas isso tem as suas razões. Eu só queria fazer Tá, deixa eu só responder aqui, pastor. O Valdecir está falando, mas você chamava ele de Josa. Gente, eu chamo as pessoas de nego. Eu nem conheço a pessoa. Ô, nego, ô, querido, ô, brother, ô, meu irmão. Ô, Josa, eu falo a pessoa, até é perigoso isso, eu sei, agora que estou aqui publicamente, é perigoso você fazer isso, mas eu sempre chamei. Quem me conhece, quem está aqui, sabe que conversa comigo no particular, pessoas que eu nem conheço, eu falo nego, eu chamo brother, meu querido, Josa. Pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Eu vi gente falando, você é falso, eu chamava ele de Josa. Eu faço isso com todo mundo. Eu chamo, se o nome da pessoa é grande, eu corto o nome no meio para ter...
sei lá, ter mais carinho pela pessoa ali. Entendeu? Então. Mas qual o problema você chamar de Josa? A pessoa fala, é falso, você traiu ele. Eu não sei por quê. Né? Por quê? Porque ele foi cancelado numa conferência que vai ter por causa que ele mudou de posicionamento. De 20 dias para cá, Walter, o Josa mudou de posicionamento. Ele não crê na depravação total. Ele crê que o homem é capaz de cumprir a lei de Deus integralmente. Tá? Ele acredita que a CCB, a carta de Gálatas não cabe para a CCB, os CCBs não são anátemas, porque o pecado que a CCB comete não é o mesmo pecado das igrejas da Galácia. Eu tenho certeza que é muito pior, muito pior. Ele diz que não é mais, não se encaixa mais como os Gálatas, e por causa disso, até o Josa deveria ficar contente de não ir mais nessa conferência, porque ele não tem mais nada a ver com o reformado. Ele abraçou uma outra teologia e ele mesmo deveria falar, eu não vou mais nessa conferência, porque é uma conferência de reformado, de calvinista, que eu estou repudiando e eu não quero mais. E ele foi cortado. E eu concordo com ele ser cortado, porque teologicamente, não é nada pessoal, ele concorda que mulher pode batizar. Ele disse ontem que se eu evangelizei, eu posso batizar. Então, se você foi evangelizado por uma mulher, a mulher, se ela quiser te batizar, ela pode te batizar. Uma criança te evangelizou, ele pode batizar. Esse é o pensamento final dele. Nós somos absolutamente contrários a isso. Entende? Então, pessoalmente, nada contra. Teologicamente, ele está no norte, eu estou no sul de 20 dias para cá. Mudou completamente. Não, é o seguinte, agora pode falar, muda, né? Vou deixar você falar aí. Ninguém muda. Ninguém muda. A única coisa é a seguinte, que na hora que você aprofunda a conversa, porque uma coisa são o nome da definição. O nome é uma coisa. Eu falar assim, que eu sou salvo unicamente pela graça, é uma coisa. O verdadeiro significado dessa salvo unicamente pela graça vem quando eu vou explicar isso. Quando eu vou confessar o que é. Então, eu acho que essa discussão toda, ela é extremamente positiva, porque ela é reveladora, Fernando. Perfeito. Diferente do que as outras pessoas pensam, eu acho que ela é extremamente positiva, porque ela é muito reveladora, isso. Revela quem está no Evangelho e quem está fora do Evangelho. Então, isso é muito bom. Agora é o seguinte, eu quero esclarecer essa questão da carta, que são duas cartas diferentes. Essa carta aí que você mandou para o Josafá é uma carta antiga, que não foi dos pastores reformados, essa carta. Essa carta foi da Convenção Batista Reformada. Tá. Que eu fui fundador, juntamente com outros irmãos. E daí, porque a convenção estava sendo usada para passar pano para arminiano, para fazer defesa de arminiano, eu entrei lá no embate e eles não recuaram, e daí eu pedi a minha demissão, mandei uma carta pedindo a minha saída da convenção. Essa carta aí é a resposta do meu pedido de demissão. É porque está circulando duas cartas. Além dessa carta aí, está circulando uma outra carta, que daí sim são 50 pastores que mandaram uma carta para mim reclamando da minha posição em relação aos arminianos e em relação a eles que são tolerantes com os arminianos. Então, são duas cartas diferentes. Agora, seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Paulo escrevendo aos Gálatas. A carta lá, aos Gálatas. Paulo está repreendendo os Gálatas, inclusive chamando alguns de anátemas, de malditos. Por quê? Eles estavam querendo a circuncisão e voltar a alguns rituais judaicos, ou porque eles estavam acrescentando algo ao sacrifício de Cristo? Acrescentar algo ao sacrifício de Cristo. Cristo Exatamente. Não é suficiente, é Jesus mais alguma coisa. Exatamente. Só que lá no caso, era a circuncisão e o judaísmo. Então, qualquer igreja, qualquer movimento cristão que acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, a carta de Gálatas deve ser para ele. Qualquer pessoa
que acrescenta alguma coisa à obra de Cristo, a carta de Gálatas deve ser para essa pessoa. Então, lá no caso, era a circuncisão, depois veio o livre-arbítrio, veio fé, veio obras, veio um monte de coisa. Tudo aquilo que parte do homem, que ele quer acrescentar alguma coisa ao sacrifício perfeito, eficaz e definitivo de Cristo, ele é maldito. Por quê? Porque ele está diminuindo o sacrifício de Cristo. Ele está vilipendiando aquilo que Cristo fez, aquilo que é mais sagrado no Evangelho, que é a morte eficaz de Cristo. Então, a Carta dos Gálatas é para CCB, é para o Adventista, é para o católico romano, é para o arminiano em geral, para todo mundo. Por quê? Porque eles estão acrescentando. Nós não consideramos só reformado irmão. Nós não temos esse carimbo. Eles falam que a gente tem esse carimbo, mas a gente não tem. Irmão é aquele que crê somente em Cristo. A sua esperança está só em Cristo. Você é irmão, independente de onde você esteja. O sacrifício de Cristo, ele é único, ele é perfeito, ele é definitivo. Cristo morreu para salvar. Cristo morreu para justificar. Cristo morreu para dar nova vida. Cristo morreu para remir. Cristo morreu para nos comprar. São tudo ações definitivas, ações completas. Não tem o se, não tem o se. Perfeito. Perfeito. Ô pastor, você falou que ia falar, nós vamos falar um pouco sobre a história aí, o senhor tinha que apresentar alguma coisa, fatos históricos desse pensamento. Se o senhor quiser falar sobre isso. Quero. Até se alguém fizer alguma pergunta aí, você pode me interromper? Tá. Eu vou fazer pergunta. Gente, para quem está chegando agora, eu só abri essa live aqui para falar sobre a facada que eu dei nas costas do irmão Walter aqui, que falaram aí nos vídeos. O pastor Walter está aqui, mandei todas as mensagens, mostrei aqui para vocês no começo da live. O pastor falou que não viu nada de trairagem e agora o pastor vai falar do posicionamento dele aqui e nós vamos ouvir. Quem tiver pergunta pode fazer aí, o pastor Walter vai responder. Então, eu estou sendo acusado aí de ser exclusivista, de ser sectário, de estar pregando que a salvação depende da acuracidade doutrinária, que eu estou pregando que as pessoas são salvas pelos 5 solas, pelos 5 pontos do calvinismo, e eu nunca falei isso. O problema é o seguinte, o arminianismo é uma heresia. O arminiano raiz, ele não é o irmão, ele não é irmão, porque ele não crê só em Cristo, ele é anátema. Ele está acrescentando algo à obra de Cristo. Foi isso que eu falei para o Josafá, que eu discordo do pastor Walter, tá? E é disso que eu falei, que a maioria dos reformados não pensam assim. É certo isso, irmão Walter? A maioria dos reformados não pensam dessa maneira? Não pensam. Eu não sei nem se não pensam. Tá. Mas eles não verbalizam isso, ok? Então, agora, tem vários pastores que pensam igual eu. O Josemar Bessa, ele pensa igual eu. Eu, inclusive, aprendi com o Josemar Bessa. O pastor Rodrigo Mocelin, ele pensa igual eu. E esses que hoje estão, assim, dando uma passada de pano para arminiano, todos eles pensavam assim, igual eu penso hoje, 10 anos atrás. Todos eles. Então, vamos falar um pouquinho da história. Porque eles atacam, eles falam que o arminianismo não é heresia, que arminiano é irmão, só que não tem um que argumenta. Sabe qual é o argumento deles? Naquilo que é fundamental, nós estamos juntos. E sabe o que é fundamental? O fundamental é acreditar em Jesus. Agora é o seguinte, Fernando, você veio do CCB. O CCB nega que ele acredita em Jesus? Não. Não? Você já viu um católico romano negar que acredita em Jesus? Não. Então, católico romano acredita em Jesus, CCB acredita em Jesus, Adventista acredita em Jesus, Mormon acredita em Jesus, até espírita, se você for falar, ele acredita em Jesus. Daí, eles são irmãos? Não. Então, deixa eu falar um pouquinho da história. Movaldo, só abrindo parênteses, o Josafá disse que você aprendeu o calvinismo comigo. Você acredita nisso, Movaldo? Então, Josafá, nós vamos ficar respondendo tudo isso?
Não vamos ficar respondendo. Mas é triste, né, pastor? Porque... claro que é. Mas, Josafá, Deus é nossa testemunha. Agora, você já viu alguém pregar o evangelho, alguém defender o evangelho e não ser injuriado? E não ser caluniado? E não ser perseguido? Você já viu? Você já viu alguém defender o evangelho e não ter perdas? Você já viu? Não tem. Esse é o preço. E outra coisa, né? As pessoas deram suas vidas, Fernando. A gente só está dando a nossa reputação. A gente não dá nada. Eu fico muito preocupado, pastor, não é comigo, é com as pessoas. Ontem veio a irmã falar comigo e ela fica escandalizada, porque, meu Deus do céu, e agora? Eu vou parar de ser crente, vou parar de ser bíblia, eu vou parar de ir para a igreja, são tudo vagabundos, são tudo nós. Como é que o Fernando está apunhalando o pastor pelas costas? Fernando, presta atenção. É muito pesado. Presta atenção, Fernando. Nós pregamos o evangelho e quem faz a obra é o Espírito Santo. E nós, como reformados, nós cremos que nenhuma ovelha de Cristo vai se perder. Então, o evangelho, ele é uma espada, e Satanás, ele vai usar 1000 artimanhas para tirar o povo do caminho de Deus. Só que vai sair só do caminho de Deus aqueles que não pertencem a Deus. A única coisa que a gente precisa ter é a nossa consciência pura e tranquila diante de Deus. E eu estou com a minha consciência. Eu nunca falei que para a pessoa ser salva, ele precisa acreditar nos 5 pontos do calvinismo, que ele precisa acreditar na tulipe. Nunca falei isso. Agora, se me perguntar assim, a pessoa para ser salva, ele precisa saber da depravação total? Lógico. Ele precisa saber da soberania de Deus? Sim. Ele precisa saber da morte de Cristo em favor do seu povo? Sim. Ele precisa saber que quando ele for chamado, ele vai ao Senhor? Sim. Ele precisa saber que a fé não é um momento na vida dele, mas a fé é uma constante na vida dele? A verdadeira fé vai permanecer com a pessoa a vida inteira? Sim. Essas coisas a pessoa precisa saber. Ele não precisa saber tudo de uma vez, mas ele vai saber. Né? Agora, o seguinte, o que as pessoas estão negando? Eles estão negando Cristo. Eles estão negando os solos Cristos. E negando os solos Cristos, eles estão negando o sola gratia, estão negando o sola fide, estão negando sola escritura, estão negando sola Deo glória. Agora, é o seguinte, quem é que argumenta? Eles chamam a gente de hipercalvinista? Primeiro, deixa eu esclarecer. Irmãos reformados, hipercalvinista não é quem acha que arminiano é herege. Isso não é hipercalvinismo. Hipercalvinismo é aquele que acha que Deus é soberano, então eu cruzo os braços e não faço nada. Agora, quem é que é essa pessoa? Eu não sou essa pessoa. O Fernando, nós saímos de São Paulo, eu e o Fernando, e nós fomos lá em Cambará, no Paraná, para falar do evangelho e para batizar 2 irmãos lá que saíram da CCB. Agora, você acha que o hipercalvinista vai fazer isso? Tirar dinheiro do bolso? Investir para ir pregar o evangelho, para plantar uma igreja? O trabalho que o irmão tem feito é inegável. O Wander está perguntando aqui, Fernando, arminianos e calvinistas são irmãos em Cristo? Gente, aqui está 2 posições, tá? O Walter diz que arminianos, o Walter é reformado, ele diz que arminianos não são irmãos. Eu não tenho coragem de falar isso, tá? Presta atenção, eu já falei aqui, irmão Walter, que arminianismo é heresia. O meu pastor me repreendeu. A posição do Walter é o contrário. Se eu estivesse na igreja do Walter, ele ia dizer para mim, arminiano é heresia. O meu pastor me repreendeu, eu sou discipulado, o meu pastor me repreendeu duramente, e ele falou, você não pode jogar CCB e esse arminianismo lixo que está aí com o arminianismo verdadeiro, clássico. Então, Peraí, só um minutinho, meu voto. Não fica irritado, não. Não, então, eu não estou irritado. Nossa, mas entendi. Então, deixa eu colocar meu posicionamento. Hoje, eu fui discipulado pelo meu pastor e eu não falo que arminianos não são nossos irmãos. Eu digo que ele é nossos irmãos. O que eu não aceito é esse arminianismo que está aí,
tá? Que se dizem arminianos, que os próprios arminianos repudiam eles, que colocam salvação mais obras. É Jesus mais alguma coisa. Esses não são nossos irmãos. Mas aquele arminiano que diz que é somente Cristo, somente a fé, eles são meus irmãos. O Walter diz que isso não existe na prática, tá? Beleza, nós já vamos ouvir o Walter. Mas, Walter, eu queria ler um pedaço aqui com você de um livro, e o que o senhor me responde a respeito disso? É um livro de um calvinista, As Doutrinas da Graça, do Montgomery, tá? Então ele vai dizer aqui, ó, teve um irmão que encontrou lá em Cambridge o John Wesley. John Wesley. O nome dele era Simeon, calvinista, e o John Wesley, nós sabemos, arminiano, tá? E o Simeon calvinista, resolveu fazer algumas perguntas para esse John Wesley, que eu considero irmão. É arminiano, mas eu considero crente. Depois quero ouvir a tua opinião. Vai colocar. O Josafá, eu coloco o link, sim, querido. Eu coloco o link para você aqui agora. Tá? Eu só queria, Josafá, que você não ofendesse. O que você fez ontem, eu nunca fiz com você. Entende? Eu discordo da sua posição teológica, mas esse ataque que você fez é triste. Tá aqui, ó. Mandei no seu WhatsApp. Você pode entrar aqui. Eu te respeito como sempre te respeitei. Não concordo com você teologicamente. Estou aqui do lado do pastor Walter, dizendo com ele que eu também não concordo e não há nenhum problema. Tá bom? Tá aí, eu já mandei o link para o Josafá. Tá? Mandei o link para o Josafá. Pode entrar, Josa. Eu só quero que você trate eu com respeito como eu sempre te tratei. Só isso que eu peço. Divergências teológicas, eu discordo de você na posição que você está hoje. Ó, o Josafá está aqui, ó. Vou colocar aqui. Josa, bom dia. Bom dia. Ô, Josafá. Bom, você falou... Não, só um minutinho. Para a gente não piorar a situação aqui. Eu quero que você seja educado. Você me xingou ontem, o irmão falou para mim, a palavra mais bonita que você falou para mim ontem foi picareta. Você tem o direito de falar o que você quiser, tá? Não tem problema. Só aqui, Josa, aqui na minha live, por favor, não faça esse tipo de ataque. Vamos ficar no campo teológico. Eu discordo aqui do irmão Walter, eu discordo diametralmente da posição que você tomou de 20 dias para cá, mas eu queria ficar sem baixaria, sem pessoalidade, vamos ficar no campo teológico. Eu estou conduzindo aqui uma pergunta para o pastor Walter e eu já passo a palavra para você, beleza, Neto? Confirmado, Josa? Pode ser? Vai. Ok. Pastor, então vou voltar aqui, o irmão Walter. O Simeon encontra com o John Wesley. Wesley, arminiano, Simeon, calvinista. E ele faz a seguinte pergunta. Simeon, calvinista, vai dizer, Senhor, eu sei que você é chamado de arminiano. E, por vezes, eu tenho sido chamado de calvinista. Portanto, suponho que devemos contender. Há diferenças entre arminianos, é água e óleo. Vamos contender. Mas eu tenho algumas perguntas para você. Primeira pergunta. Por favor, Senhor, você se sente uma criatura depravada? De tal modo depravada, que nunca teria pensado em voltar-se para Deus, se Deus não tivesse primeiro colocado isso em seu coração? Wesley respondeu, sim, de fato, eu sou um depravado. E se não fosse Deus colocando no meu coração, eu nunca iria para Deus. Segunda pergunta do Simeão calvinista. E você despreza totalmente a ideia de vangloriar-se diante de Deus por algo que possa fazer, buscando a salvação unicamente por meio do sangue e da justiça de Cristo? Wesley respondeu, sim, unicamente por meio de Cristo. Calvinista pergunta, mas o Senhor, supondo que você foi primeiramente salvo por Cristo, você não deverá de alguma forma salvar-se a si mesmo por meio de boas obras? Wesley respondeu, não, eu preciso ser salvo por Cristo do início ao fim. Admitindo, então, que você foi transformado inicialmente pela graça de Deus, não deverá, de alguma forma ou de outra, manter-se em pé usando as suas próprias forças?
O Wesley vai responder, não, eu me mantenho de pé pelas forças de Deus, é pela graça. Então, você deve ser sustentado a toda hora, em todo momento, por Deus, tanto quanto um bebê precisa dos braços da sua mãe? Sim, completamente. E toda a sua esperança na graça e misericórdia de Deus preservará você para o seu reino celestial? Wesley responde, sim, eu tenho esperança unicamente nele. Aí o calvinista responde, então, Senhor, com licença, vou guardar a minha espada novamente, porque tudo isso que você disse, John Wesley, é calvinismo. Essa é a minha eleição, minha justificação pela fé, minha perseverança final. Isso é, em essência, tudo que sustento e como sustento. Aí eu te pergunto, pastor, a posição do Wesley aqui não é uma posição de um cristão? Como é que ele se declara arminiano? Como é que eu vou falar que o John Wesley não é um cristão? Como o senhor vê isso? Porque ele não baixou 10 centímetros da planície da água. Ele não baixou 10 centímetros aí, não aprofundou essa conversa 10 minutos. Bastaria mais uma pergunta para o Wesley. Primeiro, vamos lá. Wesley era um inimigo do evangelho. Caramba, pastor. Eu não tenho coragem de falar isso, pastor. Mas peraí. Você fala, eu fico quieto. Agora, Wesley era um inimigo do evangelho. Eu vou falar por quê. Na época de Wesley era da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana. Na época de Wesley, embora as confissões de fé da igreja da Inglaterra elas fossem calvinistas, mas todos os púlpitos já estavam tomados pelo arminianismo. Então, Wesley foi criado num ambiente arminiano. Os pais de Wesley eram arminianos e inimigos do evangelho. Tem uma correspondência de Susannah Wesley para Wesley, que ele falou assim, que o Deus do calvinismo é pior do que o diabo. Isso eles falam isso com naturalidade. Um Deus, em outras palavras, um Deus que é soberano, um Deus que elege, um Deus que determina o futuro de uma pessoa, esse Deus é pior do que o diabo. Wesley falou que o Deus, que o diabo não precisa agir, porque o Deus do calvinismo faz o papel de Satanás. Então, basta você ler uma carta que Whitefield mandou para Wesley e você vai ver qual era o pensamento de Wesley. Tem no YouTube lá, o Diogo Urbano, ele fez a tradução dessa carta e tem lá um vídeo dele falando sobre isso, sobre o posicionamento de Whitefield em relação a Wesley. Agora, que pergunta que faltou aí? Faltou uma pergunta, sim. Senhor Wesley, caso o senhor respondesse negativamente ao chamado de Deus, o senhor se salvaria? Sabe o que ele falaria? Não. Senhor Wesley, o senhor acredita na graça preveniente? Ele ia falar assim, claro que eu acredito na graça preveniente. Porque é o seguinte, os Gálatas, eles não negavam a graça. Pelágio não negava a graça. Arminiano não nega a graça. Católico romano não nega a graça. CCB não nega a graça. Ninguém nega a graça assim. Fala assim, não, eu nego a graça, não tem. Todos eles falam. Só que é o seguinte, no arminianismo tem uma tal de graça preveniente. Você ouviu falar em graça preveniente, Fernando? Oi, Josafá, eu nem te cumprimentei ainda, Josafá, tudo bem? Então, eu acho que a nossa conversa não deve ser uma conversa fulanizada, assim, pessoal, de conversa de pessoas, mas eu acho que deve ser sobre o evangelho. Eu fiz uma live lá com o Josafá, e foi uma live até, assim, bem-humorada, foi uma live respeitosa, ele me respeitou, eu respeitei ele, e tudo bem. Então, a questão da graça preveniente, você sabe o que é graça preveniente, Fernando? Sei sim, então, pastor, sei sim. Pouca gente sabe, pouca gente, e quem sabe, não fala sobre isso. A graça preveniente é uma doutrina católica romana
que está no Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma. O que é o Concílio de Trento? O que é a graça preveniente? É uma graça provisória que Deus dá, habilitando o homem para receber ou rejeitar a salvação. Então, com a graça preveniente, o homem se torna um pelagiano, porque ele torna neutro, porque o pelagianismo, o que ele pregava? Ele pregava que o homem estava neutro para receber ou rejeitar o evangelho. Não é isso? Certo, Fernanda? Então, com a graça preveniente, o homem se torna neutro. O homem se torna livre para receber ou rejeitar a salvação. Sendo que o evangelho, ele prega uma coisa diferente. Quando a graça de Deus vem, ele vem para salvar o homem, não para dar uma possibilidade para o homem. Cristo, ele não morreu para tornar o homem salvável, mas ele morreu para salvar o homem. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio convidar e dar uma oportunidade para o homem se salvar. Alguém perguntou aí sobre o calvinista de 4 pontos? Hã? Não existe calvinista de 4 pontos. Sabe por quê? Porque o calvinista de 4 pontos, ele vai atacar o que tem mais precioso no evangelho, que é a morte perfeita e suficiente de Cristo na cruz. O calvinista de 4 pontos, ele nega o ponto mais fundamental do evangelho. O problema todo aí é o ataque à obra de Cristo, é o ataque à cruz, os inimigos de Cristo. Então, o diabo, ele usa 1000 estratégias para anular a obra de Cristo. Esse que é o problema. Então, essa questão de Wesley aí, ele pregava a graça preveniente, ele acreditava na graça preveniente, ele acreditava na perda da salvação. Então, bastaria ele fazer uma pergunta mais para Wesley. Ô, senhor Wesley, e se a pessoa não quiser ser salva? Ah, não, daí Deus não salva, porque a última resposta é do homem. Isso é irmão? Lógico que não é irmão. Ele está fazendo com que o livre-arbítrio anule a obra de Cristo. Josafá, pode falar. Bom, alô? Estão todo mundo me ouvindo? Ouvindo. Bom, entrei aqui porque o Fernando está falando um monte de mentira para vocês. Para quem viu a live dele sabe que eu estava me defendendo. Às vezes a gente xinga porque a gente fica bravo, e Jesus Cristo também xingou, e eu não sou melhor do que ele. Se alguém disser que eu sou melhor que ele, que eu tenho que me controlar totalmente, aí é brincadeira, né? O Fernando acabou de falar na live aqui que ele jamais ia expor nada da conversa particular de ninguém, e vocês são prova disso, que ele já expôs aqui conversas particulares entre ele e o ancião Luiz Carlos de Viçosa. Então isso é mentira o que ele fala. Ele fala de assuntos que eu tive com ele, deixa eu falar. Só um minutinho. Você falou para eu ser educado, e eu estou aqui, eu vou ser o contato do Luiz Carlos. Você que falou, as pessoas sabem aqui, tá? As pessoas sabem, eu não vou ficar explicando, todo mundo já sabe dessa sua história, você já falou, você expôs. Nessa live, você deu uma de fingido, rapaz, que eu fiquei incrível. Você fingiu que não conhecia o Sinei. Você fingiu, como é que não conhece alguém que você tem o contato dele salvo e você tem conversas com os caras? É a mesma coisa que o Fernando tivesse aparecido na minha live e eu tivesse dito assim, Fernando? Quem é Fernando Caminho de Damasco? É óbvio que passou-se um tempinho, ele viu que ia pegar mal, e aí ele fala, tá, já sei quem é o Sinei, beleza, entra aí, Sinei. Bom, agora eu vou nas minhas questões. Os motivos que eles trouxeram são falsos, são mentirosos, porque os argumentos que eles alegaram, eu já tinha aquela posição, já faz tempo. Em primeiro lugar, eles estão espalhando que eu disse que o homem poderia cumprir a lei e que o homem poderia estar justo diante de Deus de forma a ser salvo. Tem gente até escrevendo aqui agora no comentário que eu falei que Jesus ele não veio para poder salvar a gente porque a salvação se dava pela lei, alguma coisa do tipo. Foi até uma senhora que passou aqui. Ou essas pessoas, se assistiu a minha live, está sendo um mau caráter.
Se não assistiu, está sendo presunçoso para fazer comentário que não está na live. E eu nem vou ficar esticando esse assunto aqui, né? Tanto que eu coloquei lá umas passagens bíblicas que até agora ninguém me trouxe nenhuma resposta. O Léo assumiu e não assumiu. O homem, eles conseguiram guardar durante 40 anos, mas não guardou e ficou naquele caminho, né? A passagem bíblica que é ipsis literis, né? Se você fizer exegese, está lá. Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos da lei. Em todos os mandamentos da lei. Mas é óbvio que eles não podem assumir isso, porque isso aqui é uma bomba dentro da crença da depravação total, né? Vale destacar, o homem é pecador, está caído desde Adão e Eva, ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo, né? Eu tenho que falar, e eu falei isso 300 vezes na live, e mesmo assim, maldosamente, as pessoas distorceram o que eu falei. Agora, voltando aqui... Posso fazer a pergunta? Não, eu quero falar sobre o meu problema. Eu não quero falar da teologia. Você fez uma afirmação aí, contraditória, e eu queria só que você... Pastor Valdo, deixa ele falar. Eu tenho até meio dia. Fazer uma pergunta. Deixa o Josafá falar. Dentro disso que ele falou, para esclarecer. Quero que ele fale. Deixa ele falar. Eu tenho uma live lá, pastor. Depois você vai lá e... Não, eu vi a live. A gente vem em outro momento e continua a conversa, mas é que eu tenho que terminar meio-dia e meio, e deixa o Josafá falar. Bom, fizeram uma live para falar de mim, passaram, acho que, vamos chutar aí, 80% da live falando de mim. Um monte de coisa enganosa e mentirosa. Basearam-se em um áudio vazado, vazaram o áudio da minha comunicação, que me comunicaram de que eu não ia, e eu fui extremamente educado, nem falei nada do áudio. No vídeo que eu fiz, não fiz comentário algum, ainda que eu discordei completamente do que estava no áudio, eu não falei nada. Mas isso foi comentado na live? Não foi, né? Não foi, tá? Outra coisa aqui, né? Os motivos apresentados foi que, não, o Josafá em 15 dias mudou. Em 15 dias mudou. Aí o que ele apresentou? Que eu fiz batismo, o que mais mesmo? Deixa eu ver. Que eu fiz o batismo, eu até anotei aqui, ó. Desigrejado, José. Desigrejado, né? Que eu fiz batismo, que eu sou um desigrejado. Livre das escrituras. Exatamente, que não pode, que inclusive, como é que fala? Martinho Lutero, né? Que foi uma das lutas dele contra a Igreja Católica, tá aqui, ó. A possibilidade de cada um entender a Bíblia individualmente por meio do livre exame da Sagrada Escritura. Então, essa ideia de que sola escritura que o Fernando trouxe, nunca foi verdade esse negócio, não passa de uma conversa furada. Então, eles apresentaram ali que eu estava fazendo batismo, o batismo foi em agosto, só o que eles viram aí, agosto. Não tem nada a ver com 15 dias e nem foi esse o assunto. Isso aí foi tudo enredado, arrumado para dar uma desculpa, porque no final das contas eu estava criticando o movimento calvinista, né? Que era ali os extremistas. Agora eu estou mais livre, mais solto, e eu não concordo com muita coisa, e eu vou colocar os meus posicionamentos. Então, a crítica sobre ler... Gente, Fernando arrebanhou, não, que vocês têm que ler a Bíblia, que vocês têm que ir na Bíblia, porque agora você não pode mais ler a Bíblia se você não tiver um tutor do seu lado. E isso é antibíblico, e isso é contra a reforma. Né? Isso é contra a reforma. É bom até destacar isso aqui na própria live dele, tá? Isso está completamente contra a reforma. E calvinista, que eu vou entrar nisso aqui depois, né, mais para frente, calvinista que não é igual o Walter é falso, tá? A única diferença aí, né, é que o calvinista igual o Walter é um calvinista sincero, que não tem coragem de dizer o que a crença deles conclui, que é Deus quem coloca o desejo no coração do homem de fazer todas essas atrocidades, que esses são os decretos de Deus, que eu estou até estudando isso aqui. Isso está no volume 1, 16.3, volume 1, 16.9. Eu peço que vocês leiam e eu vou trazer isso no meu canal. Volume 1, 16.9, volume 1, 18.2, que está falando lá que Deus não só coloca... Ele não só coloca o desejo no coração do homem, mas como ele também atua para que aquilo se cumpra. Ou seja, né, toda desgraça que você acha que acontece aí, simplesmente é Deus atuando para a sua própria glória. Né? Então, todas essas argumentações que colocaram aí são falsas para poder me desligar.
E rebatendo o que o Fernando acabou de falar, eu não estou triste porque eu não estou. Eu me senti livre. Eu estou livre. Graças a Deus. Para mim, isso foi uma obra de Deus, um caminho de Deus para não participar daquele evento ali. Parece que foi Deus me abrindo os olhos no tempo certo e me tirando desse movimento que, para mim, ao meu ver, né, sendo que eu estou estudando os livros aqui e o que eu estou vendo é que o calvinismo é muito pior e mais pernicioso do que a própria congregação cristã no Brasil, né? Porque ela, apesar dela apresentar alguma coisa que tem a ver com escritura sagrada, ela consegue distorcer essas ideias. E para eu concluir aqui, eu abri aqui a folha errada. Deixa eu abrir a folha. Salvar. Aqui. Achei. Bom, os falsos motivos, né? Que eu faço culto online, isso eu já faço desde 2021, então é mentira, tá? Não tem nada a ver que ele mudou de 15 dias para cá. O Fernando disse que eu me intitulo pastor, mentira também, né? A mentira dele, eu não me auto-intitulei nada. É por isso que você vai ver, você nunca vai ver um vídeo meu dizendo eu sou pastor. Você nunca vai ver no meu canal, procurar qualquer coisa, qualquer redação minha, onde eu disse eu sou um pastor. Eu fui ancião, ordenado por um presbitério, dentro de uma igreja, de uma dissidente da congregação cristã no Brasil. E eu até no meu vídeo coloquei lá um batismo que eu fiz, né? Eu fui ordenado pastor por um grupo, foi eles que me aclamaram como pastor, né? Outro ponto aqui... Você é pastor, José? Sou, agora eu sou. Então não entendi. Não, auto-intitula, você entende o que significa essa palavra auto-intitular? Auto... O que você entende com isso? Você recebeu de uma igreja, isso eu não sabia, eu peço perdão, não sabia. Você recebeu esse título de uma igreja, não sabia, peço perdão aqui. Auto é o ponto para eu estou dizendo, eu estou me autocolocando, sou eu me impondo, eu sou pastor. Eu entendi, eu não sabia que tinha uma igreja por trás que tinha colocado você para pastor. Desculpa, peço perdão. Outra parte que é lamentável e que me irritou demais, o Fernando fez questão de colocar o comentário do Michel Oliveira bem estampado na sua live. O Michel Oliveira é um ateu, um camarada que combate a escritura, combate o cristianismo, fala mal das escrituras e fala mal dos cristãos, ataca, mas ele foi para a live do Fernando e o Fernando se achou confortável em colocar o comentário do Michel Oliveira na tela porque estava me afrontando. Você, Fernando, não é responsável pelo que comentam no chat. Você é responsável pelos comentários que você coloca na tela. E isso, para mim, é suficiente para me deixar indignado, né? Sabendo que aquele camarada me odeia, me ataca e me difama e fala um monte de barbaridade. Quanto ao seu áudio, a sua parte com o pastor Walter, que está aqui do lado, né? Eu não falei que você disse nada de errado contra ele, não tem nada desse negócio de pegar a conversinha. Eu não falei nada disso. Eu achei a sua ação muito errada. Você pegar um companheiro seu que está aí do seu lado e munir, você deu munição para mim, que ia para cima dele e atacar ele num debate. Se o pastor Walter ele não vê nada de mal nisso, se ele está aí talvez até segurando isso para o bem da causa calvinista, se ele está aguentando isso e dizendo que está tudo bem, eu não acho isso honesto. Eu não ia gostar que fizessem isso comigo, como eu nunca fiz isso com ninguém. Você pode ver que eu não usei nenhum material que o Fernando mandou. Absolutamente nada. Uma porque eu não faço isso e outra porque eu não precisava. Só fazer uma observação. A minha intenção não era te municiar para atacar o Walter. Era simplesmente aquilo que eu falei no áudio, mostrar para você que a posição do Walter não é majoritária no meio reformado. Era só isso que eu mandei grandes pregadores com uma posição contrária do Walter. Era só isso. Outra coisa que o Fernando falou na live com o Thor é que eu já estava orientando as pessoas a não procurar live. Mentira. Mais uma mentira colocada. Vocês querem quantas mentiras a mais, gente? Repete, não entendi, Josa. Qual que é? Vocês dois disseram que eu estava orientando as pessoas a não procurar a igreja mais. Sim.
Aonde que está escrito isso? Onde eu falei isso? Está no seu vídeo. Você chegou a ponto de falar que discipulado nas igrejas calvinistas nada mais é do que um nome bonito para uma lavagem cerebral. Isso é desestimular as pessoas de ir para uma igreja reformada. Sim? Não. Você falaram que eu estava orientando a não procurar igrejas mais. Igrejas mais. Não. Você distorceu. Agora você tá dando de malandro. Você não quer assumir. Você quis dizer que eu estava orientando as pessoas a ficar desigrejadas. Isso ficou nítido na live. E outra, né? Isso já tinha acontecido mesmo depois que eu já tinha sido desligado da conferência. Então, mais um agora tá aí, ó. Tá? Não quer assumir o que falou. Isso está gravado na live. Né? Não quer assumir uma coisa que eu nunca disse. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso e ele falou que eu disse. Essa conversa não tem resultado nenhum nessa conversa. Ah, não tem para você, pastor. Ele não falou de você? Não. Ele falou uma coisa de você, pastor. Pastor, ó, entenda, o senhor já é um homem de idade, ó. Quando tem alguém espera aí, deixa eu falar. Eu não tô brincando. Eu tô falando com ele. Eu não tô falando. Não, ô Josafá. Se eu chegar em um ambiente e tiver duas pessoas ali, um se defendendo, eu não vou entrar naquilo ali. Porque só a pessoa que está se defendendo sabe se aquilo é relevante ou não para a defesa dela. Deixa eu falar. Posso falar? Ó, nós começamos essa conversa, eu com você, a gente praticamente nem se falava. Você foi instigado por alguém, que eu não sei quem é, e você colocou... Peraí. Você colocou um vídeo lá atacando a minha igreja, ok? Daí eu entrei em particular e você me ofereceu para fazer uma live comigo. Eu não briguei com ninguém porque você tinha atacado lá a minha igreja e me atacado. Eu entrei lá, depois nós fizemos uma live juntos, e eu fui falar só o meu posicionamento em relação ao evangelho. Eu não te ataquei, eu não fui responder aquela live lá que você fez atacando a minha igreja e a mim, me chamando de sectário, etc. Tal. Então, eu acho... Fecharam meu áudio aqui? Eu acho que nós três, todo mundo, né, que tem a Cristo, eu acho que a gente tem que estar preocupado com o evangelho. Eu acho que... Então, por isso que eu não tenho, assim, interesse em ficar... Ô, Fernando, eu já fechei seu áudio alguma vez lá na minha live? Não, só para ele falar, não vou te deixar, não vou cortar em nenhum momento. Então, eu sou educado. Eu sou educado. Eu tô ouvindo ele falar. Tá bom. Então, depois eu fiz aquela live com você, e eu fiz aquela live na boa, a gente até deu risada lá, nós falamos lá, você me chamou de extremista, e uma hora você me elogiava, outra hora você me chamava de extremista, e na boa. É porque, para mim, pastor, para mim, isso não é ofensa. Eu só estou classificando você naquilo que eu acho que é. Para você é ofensa, então para você não consegue distribuir. Não, então, eu nunca falei que você me chamar de extremista é ofensa. Então, deixa eu falar, pastor. Não, você acabou de fazer, você criou assim, ó, você me elogiou e ao mesmo tempo me chamou de extremista. Ué, dá para fazer as duas coisas. Eu posso achar o senhor um extremista e ao mesmo tempo falar que o senhor é sincero. Ok. O senhor é sincero com o seu extremismo. Isso não é ofensa. Em nenhum canal, por mais que o título seja lá, ó, a igreja tal é seita. Isso é uma opinião minha. Eu posso colocar isso juridicamente. O senhor sabe disso. Eu fui processado por causa disso e ganhei processo. Porque a lei vê isso como o que eu vejo e o que eu penso. Logo, é a minha opinião. Mas a questão aqui é outra, né? Fizeram uma live para me sujar, entendeu? Levantaram um monte de espantalho falso e mentiroso sobre mim. Simples assim. E é óbvio que eu vou ficar irritado, né? E se eu falei que era picareta alguma coisa, é porque estava dentro do nível do que fizeram comigo. Aquilo ali era o nível, ó. Vocês mentiram, fizeram um monte de alegações falsas contra mim, em nenhum momento se retrataram, né? Não fizeram nada. Por quê? Porque estavam tentando, talvez, aí é conjectura mesmo, vamos manchar o Josafá para tentar dar uma força lá para a conferência e tal. Só que eles não perceberam. O Josafá vai responder. Josafá, ele vai revidar. Isso é falta de inteligência. Ó, eu entendo você. Só que é o seguinte, só ontem foi terça-feira, né? Fizeram três lives me atacando.
3 lives ontem me atacando. E eu não respondi nenhuma. E dormi à noite. Para mim, pastor, para mim fazem várias, muito mais que isso. Muito mais que isso. Só ontem, monte mais. 3 lives me atacando. E tudo bem. Então, mas isso me afeta o pessoal que está comigo, afeta as pessoas que estão comigo lá, a gente está num culto online, elas estão sendo exortadas, elas estão ouvindo o evangelho, elas estão aprendendo que só Cristo salva, mas não, essa turminha aí não tem responsabilidade com isso e está ainda aí praguejando um monte de bobagem, dizendo que você não pode estudar a Bíblia sozinho, você tem que ter alguém ali sentadinho do seu lado. Se você for batizado por alguém que não está dentro de uma instituição religiosa, eles falaram que isso é errado, porque a igreja definiu o que é. Que igreja? Parece um católico falando. Que igreja que definiu isso? Na onde? Né? O pastor Walter nem pode ficar a favor disso, porque na minha live eu dei até o exemplo de um mendigo ou de um camarada que estiver pregando o evangelho e batizar alguém, crendo que Jesus é o seu único suficiente salvador. Ele falou, tá certo, tá válido o batismo. Ok. Tá vendo? Então, é o seguinte, esses camaradas... eu não discuto com coisas acessórias, com coisas que não são fundamentais. Eu não discuto com isso. Exatamente. Agora, para que falar uma bobagem dessa? Eles estão dizendo que o camarada não pode estudar a Bíblia. Ele não pode abrir a Bíblia. Tem que ter o tutorzinho, o calvinista do lado dele, para poder... Porque eu falei para o Fernando, se eu entregar a Bíblia para alguma pessoa, ele se torna calvinista? Ele falou que não. Agora está explicado por que precisa ter alguém do lado dele. Precisa ter alguém para poder colocar a ideia calvinista na pessoa. Porque ele falou, não, ninguém com a Bíblia na mão... Faz essa pergunta para mim. Deixa eu responder aqui, pastor. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Essa é a questão do Josafá. Ninguém se torna calvinista, porque eu creio que a igreja ela é um corpo. E Deus deu alguns para profetas, pastores, mestres e doutores. Tá? Então, eu acredito que se uma pessoa ela pega uma Bíblia, ela tem que ter o corpo, a igreja, ensinando ela, e Deus deu dom para a igreja. Mestres, doutores, e essas pessoas vão ensinar. Jesus falou para discipular as pessoas, então eu acredito no discipulado. Quando eu falo que a pessoa não pode interpretar a Bíblia, eu estou contra a interpretação, não o exame. Jamais um cristão vai proibir você de ler a tua Bíblia em casa, mas a interpretação acontece dentro do corpo da igreja, com pastores, profetas, mestres e doutores, tá? Por que eu falo isso? Porque hoje você pode pegar um brasileiro e ler a Bíblia em casa, ele consegue entender a Bíblia. Mas por que ele consegue entender a Bíblia? Porque ele já tem noção do que é Velho Testamento, do que é Novo Testamento, do que é lei, do que é graça, do que é Jesus, do que é Paulo. Ele já tem isso na mente, mas quem deu isso para ele? É uma igreja, já tem uma cultura do corpo de Cristo na nação brasileira. Mas se você pegar uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, que não sabe o que é Adão, que não sabe o que é Moisés, que não sabe o que é Antigo e Velho Testamento, vai acontecer o que aconteceu com o eunuco. Como é que eu vou entender Isaías 53 se ninguém me explicar? É isso que nós vemos na Bíblia. Um eunuco que nunca viu uma passagem das Escrituras, abriu 53 de Isaías, ele falou, entende você o que você está lendo? Fora de contexto que você está falando. Está totalmente fora do contexto. Deixa eu terminar, José. Aí você pode colocar, você pode rebater. Os meus argumentos, José, você pode rebater a qualquer momento, não tem problema, tá? Nunca critiquei isso. Então, ele vai ler lá 53 Isaías e vai dizer, você está entendendo? Felipe pergunta, você entende o que você está lendo? Uma pessoa que nunca teve contato com o Velho Testamento, como que eu vou entender se não há quem me explique? Então, eu entendo que a interpretação acontece dentro do corpo da igreja. Um precisa do outro. Nós precisamos ser ensinados. Isso é a corrente da igreja que nasce com Cristo, nos apóstolos, e desde então é um ensinando o outro. Eu não acredito que uma pessoa sozinha ela chega numa interpretação correta das Escrituras. É isso que eu falei, apenas isso. Esse aí é o problema, tá vendo? Né? São estudiosos e tal, e faz uma exegese mal feita dessa daí. Porque o eunuco, ele só está fazendo essa pergunta porque a história não está completa. Olha que simples, a história não está completa. Ele não sabe quem é Jesus, ele não conheceu Jesus, ele não sabia, porque ali tratava-se de uma profecia. Ali estava falando de algo que ainda havia de vir. E para o eunuco, ele não sabia que havia de vir. Ele não sabia, né? E aí, por isso ele fala, como é que eu vou entender? Olha, gente, presta atenção. Eu vou colocar as palavras para você entender. Ele está falando, como é que eu vou entender essa profecia se não tem quem me explique? E aí Felipe, obviamente, testemunha de tudo que aconteceu. Não tem ninguém mais capacitado do que ele para poder ensinar. Isso são falácias, tá, gente? Não existe isso. Eles falam que são só a escritura, mas não vê nada disso escrito na escritura. Procura na escritura dizendo lá que você precisa ter alguém para interpretar
a escritura que você não tem. Mas assim, né? Eu estou errado, você está certo. Então eu preciso de você para me ajudar. Você está vendo como é que eu preciso de pessoas? Isso, mas quem disse... Você acabou de falar, Camila, eu li, eu entendi isso. Você leu, entendeu outro, e você está certo, eu estou errado. Tá vendo como é que eu preciso de um mestre como você? Você disse categoricamente que a pessoa não pode ler e estudar. Isso. Você não é que ela não está errado. Você está sendo... Você usou uma conjectura minha de algo que está sendo orientado. Você criou isso. Quando você faz isso uma regra excludente... Você está excluindo, você está colocando um mandamento, logo você está criando aí, né, um mandamento que não existe na Bíblia. Então, vocês têm que parar de dizer que é só sola escritura. Isso é falso que vocês estão fazendo. Mas, José, eu acredito que está na Bíblia. Quando Jesus manda os apóstolos discipular, para mim, isso é um mandamento. Você não pode aprender sem alguém te discipulando. Para mim, quando eu interpreto Jesus falando, e de fazer discípulo, ensinando o que eu vos tenho dito, para mim é isso, entendeu? Esse é o discipulado. Mas por que ele está fazendo isso? Mas por que Jesus disse isso? Por que ele disse isso? Interpreta corretamente para nós aí, por favor. Vamos fazer isso. Para que serviram os apóstolos? Os apóstolos eram as pessoas que reuniam todas as informações que Jesus tinha. Se ele não fala isso, para que serviriam os apóstolos? Na sua interpretação, é só para os apóstolos esse mandamento de fazer discípulos. Isso? Não, porque a gente vai estar ainda levando o evangelho a muitas pessoas que não conhecem, que não tem capacidade alguma. Mas depois que você tem escritura na mão, agora você falar que a escritura não é suficiente para eu entender o evangelho e crer em Jesus, pelo amor de Deus, para com isso. Né? É da escritura. Você falou... Você falou, olha só a discrepância. Vou falar o que o Fernando fala e vou falar o que a Bíblia ensina. O Fernando falou que você precisa ter alguém maduro na fé. Eles gostam dessas palavras de efeito para poder ensinar você. Isso aqui, gente... Não é efeito, não. É falácia. Eu vou falar como é palavra de efeito. Tá. E aí você tem a pessoa dizendo isso para poder incutir na sua cabeça que você não pode abrir escritura para você fazer o estudo dela sozinho. Ele deixou claro isso lá na live dele. Só que quando eu abro a Bíblia, e eu vou lá em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3,15, você vê Paulo dizendo, Timóteo, você permaneça firme nas Sagradas Escrituras que você já conhece desde a meninice. Que foi instruído pela mãe e pela avó. Espera aí. O camarada, ele já tem capacidade de conhecer a Escritura desde criança e eles estão dizendo que você tem que estudar mais. Você tem que estudar mais porque você... Ele foi instruído pela mãe e pela avó. Paulo, ele completa. Exatamente, desde criança. Aí quando a gente vai falar alguma coisa, não, Josafá, estudou onde? O que ele tem? Qual é o livro que ele carrega debaixo do braço? Qual é a estante que ele tem atrás dele com um monte de livro? Qual é a estante? Não tem estante, ele não pode. Isso são falácias, gente, para tentar minar pessoas que não seguem eles, que não está no mesmo segmento. Isso é falácia. A Bíblia diz que até uma criança pode entender o evangelho. Eu acabei de falar para vocês. Né? Isso, não importa. Até pelo pai, pela mãe, dentro de casa, o pai, a mãe, alguém que sabe ler, que vai lá ler para as crianças, né? Ele entende. Então, quando vierem vocês dizendo que você precisa ter um acadêmico do seu lado, alguém que fala aramaico, hebraico, inglês, francês, isso é conversa furada. Tá bom, Josa. Eles não querem... falar um pouquinho, tá, Josa? Josa, eu vou encerrar um pouquinho. O pastor quer falar, nós estamos sendo desrespeitosos com ele. Vamos dar um tempo para ele. Pastor, por favor. Bom, eu vou me despedir aqui, né? Dei espaço, o Fernando não respondeu nada do que eu falei, vai tentar fazer isso depois, talvez. Aqui, eu vou responder. Vai tentar fazer isso depois, tá bom. Mas não mente, tá? Não mente. Se você é cristão mesmo que você fala que você é, você vai assumir, você vai ser sincero e vai falar, não, tudo isso que a gente inventou isso aqui, a gente inventou porque o cristão, ele corrige o dano que causou. Ou seja, vocês incitaram o povo contra mim e agora você tem que puxar eles para cima de você. Falar, não, o dano foi meu, eu causei. A gente criou toda essa falácia para queimar o Josafá. Quando, na verdade, foi porque ele criticou o movimento calvinista. Simplesmente assim, né? Ou seja, mas se fizer isso, vão falar que aquela conferência de livres em Cristo não tem absolutamente nada. Você tem que estar preso em Calvino. E aí sim você pode dizer que você está livre em Cristo. Um abraço para vocês, pastor. Deus abençoe. Desculpa, esse é o meu jeito, pastor, tá? Eu não estou sendo diferente, nem estou sendo desrespeitoso com o senhor, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. Eu falar aqui, José, você tem liberdade para
fazer lá o vídeo e... Eu sei, isso aí eu sei. No meu vídeo lá, no meu canal, quem manda é eu. Vagabundo, essas coisas, eu não faria. Não, eu posso. Se eu quiser, eu posso. Aí, se você não concordar, se você quiser processar ou qualquer coisa, aí você faz o que você acha que deve fazer. Eu jamais vou fazer isso. Eu sou bem explosivo, talvez igual a Jesus. Entenda, CB, não estou dizendo que eu sou Jesus, tá? Pra vocês ficarem cortando isso aqui para uma besteira. Jesus Cristo xingou. Quem falar que ele não xingou e disser que chamar os outros de raça de víbora, hipócritas, fingidos, roubadores, se falar que tudo isso é elogio, eu paro por aqui, né? Jesus gritava aos berros, era pregador pesado, xingava quando precisava e até chicotada deu nas costas dos camaradas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pastor, alguma coisa? Então, eu quero falar o seguinte. Então, quando estava a questão lá de Gálatas, que eles estavam acrescentando algo à obra de Cristo, Paulo chamou eles de malditos, onde que eles estavam com a cabeça, quem tinha enfeitiçado eles. Depois essa questão voltou forte na discussão entre Agostinho e Pelágio, que Pelágio falava que o homem estava neutro, que pelo livre-arbítrio do homem, ele poderia receber ou rejeitar a salvação. Na Reforma Protestante, Lutero escreveu esse livro aqui, que eu recomendo para vocês, é o Nascido Escravo. Esse livro aqui é uma resposta para Erasmo, que era também da Igreja Romana, e Erasmo tinha escrito um livro defendendo o livre-arbítrio. E Lutero escreveu esse livro aqui respondendo Erasmo, que era amigo de Lutero. E por que Erasmo tinha defendido o livre-arbítrio? Lutero chamou Erasmo de Judas, inimigo de Cristo, inimigo do Evangelho. Porque Erasmo tinha defendido o livre-arbítrio, Lutero chamou Erasmo de Judas, inimigo de Cristo, inimigo do Evangelho. Hoje, nós lidamos com grande parte da igreja brasileira acredita no livre-arbítrio e todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai se beijar, todo mundo vai chamar de irmão. Daí, depois da morte de Lutero, a Igreja Romana realizou o Concílio de Trento, que é o concílio da Contra-Reforma. Nesse concílio da Contra-Reforma, eles rebateram as doutrinas protestantes, que é o livre-arbítrio, defendendo o Concílio de Trento, defendendo o livre-arbítrio, defendendo a graça preveniente, defendendo a expiação universal, defendendo a graça resistível e defendendo a perda da salvação. Ok? Tudo isso, todas essas doutrinas, não são doutrinas arminianas, são doutrinas católicas romanas originalmente. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a Holanda, no final do século XVI e início do século XVII, ela tinha uma grande luta entre católicos e protestantes. E tinha a Igreja Reformada da Holanda, que eles tinham a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Um dos ministros da Igreja Reformada era Jacó Armínio. E Jacó Armínio, ele teve uma grande influência católica romana desde a infância. Se você pegar os escritos de Armínio, você vai perceber a influência católica que ele teve. Inclusive, eu quero falar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Oração, dá para ler aí, ó. Dá para ler. Sobre a reconciliação de dissensões religiosas entre cristãos. O que ele está falando aqui? Não sei. Aqui, ele está pedindo a reunificação da igreja. Para que a igreja reformada... Hã? O Armínio? Aqui, ó. Ninguém fala isso, Fernando. Aqui, ó. Ah, entendi. Ninguém fala isso. Oração quinto, ninguém fala isso. Não é interesse. Olha, não há interesse da grande parte dos reformados entrar em atrito com o arminiano. Então, daí, depois de... Porque, se você ler essa obra aqui... sabe que é um cara em cima do muro? Dá até raiva você ler essas obras aqui de Armínio. São 3 volumes. Esse daqui é o volume 1. Já está tudo marcado, ó. Eu estou lendo tudo. Então, as pessoas falam graça preveniente, livre-arbítrio,
expiação universal. Então, quando Armínio ele desejava algumas mudanças na Confissão Belga e no Catecismo de Heidelberg. Só que ele morre muito cedo e não há tempo para que seja realizado um sínodo lá na Igreja da Holanda para discutir essas propostas de mudança da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg. Só que quando Armínio morre, os discípulos de Armínio, aqueles que haviam ouvido o que ele ensinava na classe, eles levam para a igreja essas mudanças da Confissão Belga. E quais as mudanças que eles queriam? Livre-arbítrio, graça preveniente, perda de salvação, expiação universal, graça resistível e todas essas coisas. Então, na realidade, o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo levar de volta para a Confissão Belga, de volta para o Catecismo de Heidelberg, de volta para a Igreja Reformada da Holanda, doutrinas do Concílio de Trento. Olha, isso daqui tem na internet. Basta as pessoas baixarem e lá na seção 6 que vai falar sobre a justificação. Então, é por isso que nos cânones de Dort, que foi a resposta para os remonstrantes, a resposta para os arminianos, as doutrinas arminianas, elas foram consideradas o quê? O que está escrito aqui? Não era o propósito... Não, aqui, ó. Heresia 2. Heresia 2. Heresia. Algumas versões, ao invés de estar heresia aqui, está escrito erro. Só que na própria edição da Cultura Cristã, que é da Igreja Presbiteriana, está falando lá que erro aqui significa heresia. Então, por que hoje, você sabe disso, Fernando, hoje a situação da igreja brasileira é muito pior do que dos Gálatas, muito pior da época de Erasmo, muito pior da época da remonstrância? A igreja hoje arminiana, eles não são hereges, e na época de Dort era herege. Na época de Lutero, quem pregava o livre-arbítrio era Judas, era inimigo de Cristo, e hoje está tudo bem. Então é o seguinte, olha esse livro aqui, ó. Eu recomendo para vocês. John Owen, olha o título desse livro. Contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Pessoal, baixa isso aqui, ó. Isso aqui tem de graça na internet, ó. Contra o arminianismo e seu ídolo dourado, livre-arbítrio, Augusto Toplady. Isso aqui é uma resposta às doutrinas de Wesley. Só que não há interesse. Eu não sei. Pastor Paulo está dizendo aqui, ó, muito livre, pouca Bíblia. Podemos falar todas essas coisas, pegar texto bíblico, mas as pessoas não querem. As pessoas, eles querem a mesma... Gente, o pastor está pegando livros aqui porque o debate é sobre história, tá? História da igreja. Não é debate simplesmente bíblico, é sobre o que disseram na história, como os cristãos trataram o arminianismo ao longo da história, tá? Por isso que ele está trazendo os erros só são repetidos porque as pessoas não conhecem a história. Então, você vê que as pessoas, eles são contra o estudo. Por isso que eles são facilmente manipulados. Então, qual que é a minha reclamação? Todo mundo que me ataca, primeiro que eles me chamam de hipercalvinista. E você sabe que eu não sou hipercalvinista, né? Eu sou radical? Sou radical eu sou. Mas eu não sou hipercalvinista, porque eu evangelizo, eu trabalho na igreja, eu visito pessoas, eu converso com pessoas, eu batalho pelo evangelho. E hipercalvinista não faz isso. Agora, a minha reclamação é que as pessoas falam que arminiano é irmão, mas eles não falam por que arminiano é irmão. Eles não argumentam. Agora, eu falo porque arminianismo é heresia. Eu falo que arminiano é heresia porque eles acreditam na doutrina pelagiana da graça preveniente. Eles falam contra a obra de Cristo na cruz porque eles pregam que Cristo morreu por todos, mas Cristo não salva todos. Eles pregam contra a soberania de Deus. Eles pregam contra o convencimento do Espírito Santo. Como que eu vou pegar uma doutrina que ataca o Pai, o Filho e o Espírito Santo e vou considerar essa doutrina ortodoxa? Nunca na minha vida.
Nem que eu fique sozinho. Agora é o seguinte, sabe o que tem ao meu lado? A história. E todas as vezes que esses passapanistas, eles vão dar exemplo de crentes arminianos, eles não falam do Silas Malafaia. Eles não falam do Ed René. Eles não falam do R.R. Soares. Eles não falam do Edir Macedo. Eles não falam do Luciano Subirá. Sabe de quem eles vão falar? De gente que não está mais no nosso meio. Ah, porque John Wesley. Bom, vamos chamar o John Wesley aqui. Vamos perguntar o que ele sabe sobre livre-arbítrio. Ah, vamos falar do C.S. Lewis. Ah, o C.S. Lewis não está mais no nosso meio. Ah, vamos chamar Tozer. Tozer não está mais no nosso meio. Eles não falam um nome de agora. Assim, esse fulano aqui... Ô, pastor Walter, eu tenho uma pergunta para você. Você não tem preocupação desse teu posicionamento pelo seguinte, eu conheço o irmão, eu sei da sinceridade do irmão, mas veio pessoas aqui no meu WhatsApp falar para mim, cuidado com quem você está andando. Eu falei, mas com quem eu estou andando? Ele citou o nome de pastores reformados que são denominados passapanistas. Eu sei de quem você está falando, então vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Não é cuidado com quem você está andando. Eu acho que você precisa ser um pouquinho mais crítico em relação à tolerância dessas pessoas. Mas você não acha que isso divide o corpo de Cristo? Você vê pastor reformado contra pastor reformado por causa dessa... Não, primeiro, deixa eu falar uma coisa. Eu fui despertado para essa questão de que arminianismo é catolicismo. Pastor, eu tenho pouco tempo, tá? Eu tenho 10 minutos só. Tá? Eu fui despertado para essa questão da semelhança do arminianismo com o catolicismo romano pelo Josemar Bessa, 10 anos atrás. E eu fui estudar. Só que por causa desse negócio que teve lá na Convenção Reformada, que eles publicaram um vídeo lá defendendo o arminianismo, e eu saí da convenção por causa daquilo, isso daqui tomou um vulto. Agora, não fui eu que fui contra eles. Foi eles que começaram a atacar o meu posicionamento. Começar a publicar vídeos deles. Eu nunca fui. Eu não tomei iniciativa. Como eu não tomei iniciativa do Josafá, eu acabei de falar para ele que foi ele que foi falar mal de mim primeiro, foi ele que foi falar mal da minha igreja primeiro. E quando eu fui fazer a live com ele, eu não ataquei ele. Nós fizemos uma live super na boa. Então, eu não fui contra eles. O problema é que eu não sei por que interesse, eles resolveram tomar a defesa de herege, quando na história a gente não vê isso. Toplade chamou eles de hereges. John Owen chamou eles de herege. Opa, caiu a imagem aí, pastor. O que aconteceu? A câmera foi desconectada, por algum motivo. Viu? Então, o Fernando, a história está do meu lado. Agora é o seguinte, esses arminianos aí, eles estão tudo aí na internet falando que a fé vem do homem, que Cristo morreu por todos, mas ele não salva todos, que Cristo morreu para tornar os homens salváveis. Eles estão falando tudo isso. E eles são aplaudidos por esses pastores arminianos. A troco de quê? A troco de pregar numa conferência? Eu não vou melhor eu nem continuar falando nesse aspecto. Cada um vai dar conta. Ô, pastor, mas para nós encerrarmos aqui, então ficou tudo certo, né? O senhor não se sentiu aí apunhalado pelas costas com meus vídeos, com a minha fala com o Josafá, graças a Deus por isso. Tá certo, né, pastor? Ô, Fernando, claro que não. Claro que não. Eu sei que a minha posição é uma posição minoritária. Uhum. Ontem eu falei com um pastor, com um irmão que gosta muito do senhor e falou para mim, Fernando, você fala que arminianos são nossos irmãos. Ok, beleza. Me indica uma igreja, então, arminiana para eu ir. Realmente eu não consegui falar nada. Eu não consegui falar. Pode ser que tenha, com certeza tem aí igrejas arminianas. Não tem. Não tem. Claro que não tem. Eu não conheço, é que eu nunca fui procurar, né? Mas eu vou ficar na minha posição aqui, que o meu pastor me instruiu, falar que arminianos são salvos, eles ouviram o evangelho, creram no evangelho e tá. Enfim, é um debate para outra hora. Pastor, caiu a sua imagem de novo.
Pastor? Aí, voltou. Pastor, se quiser fazer as últimas considerações aí, falar, peço desculpa, o Josafá quis entrar na live aqui, não estava programado isso, mas vamos fazer mais live mais vezes. Ok. Ó, deixa eu esclarecer uma coisa. Arminianismo é heresia católica romana. Se arminianismo não é heresia, catolicismo romano também não é heresia, Testemunha de Jeová também não é heresia, e CCB também não é heresia, ok? Então, são tudo heresia. Agora é o seguinte, tem gente que é arminiano, que diz que arminiano é salvo? Sim, porque você vai encontrar algumas pessoas que eles vão dizer que eles são salvos somente por Cristo. Se você falar do livre-arbítrio, ele fala, não tem o livre-arbítrio, foi só Cristo, só Cristo. Ele está numa igreja arminiana... Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Então, mas o problema é que os passapanistas não falam isso. Ele fala que o arminianismo não é heresia. E o arminianismo é catolicismo romano. Compare o arminianismo com o Concílio de Trento. O arminianismo é o cavalo de Troia dentro da igreja evangélica, dentro da igreja reformada. Então, tem pessoas que se dizem arminianas, que elas são crentes, porque elas acreditam somente em Cristo. E essas pessoas que creem somente em Cristo e nada nelas, elas são nossas irmãs. Irmão é aquele que crê somente em Cristo e não em outra coisa qualquer. Fernando, eu te agradeço pela oportunidade aí. Um abraço, vai lá, Walter. Maravilha, eu fiquei contente aí do irmão não se sentir ofendido. Eu mandei sim essas mensagens para o Josafá, mas é só falando que a posição reformada não está composta só de irmãos que pensam como você, que acredita que os arminianos não são nossos irmãos. Eu mostrei para ele o outro lado, mas não era para te apunhalar, não, tá bom, Walter? Eles precisam, esses reformados, neo-reformados aí, eles precisam estudar a história. Eles precisam estudar a história. Tamo junto. Um abraço, irmão Walter. A gente se fala aqui no PV para a gente marcar outras dessas, tá bom? Muito obrigado, irmãos, pela Deus paciência. Abençoe, aí, desculpa Deus qualquer abençoe coisa a aí, todos. irmão. E eu quero pedir desculpa porque às vezes eu sou muito contundente e às vezes as pessoas acabam se ofendendo, mas... Eu conheço o irmão Walter, ele é muito amoroso, é homem de Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém, irmão Walter. Um abraço. Fica com Deus, querido.